Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de Geografia, é a número 22. E eu sou a Prof. Jaque. E aí, estão vendo as outras aulas? Estão conseguindo pegar essa sequência? Hoje nós vamos falar de algo bem importante, que é sobre os ambientes naturais e os modificados. O próprio nome já está dizendo sobre o que vai ser. O que são ambientes naturais? O que são ambientes modificados? Fale aí! E ao longo da aula você vai ver, você vai tirar a sua conclusão. Se o que você pensou está certo ou não, não era bem assim. Então pensa, ó, ambientes naturais. Pense aí. Agora, ambientes modificados. Pense aí. Muito bem. Então vai guardando essa sua ideia para depois a gente conferir. Hoje a gente vai ver essa diferença, quando é um, quando é o outro. A gente vai identificar em lugares, esse lugar é natural, esse lugar é modificado. E vamos pensar sobre a ação das pessoas referente a isso. Então vamos lá? Para a nossa aula de hoje, eu quero muito que você participe. Participe de onde você está. Pense que eu estou te ouvindo. E assim como as outras aulas, as outras vezes a prof está dizendo que é muito importante para a sua aprendizagem. Tira mesmo esse tempo para aprender. E se der aquela preguicinha, pare o vídeo. Dá uma respirada, tome uma água, dá uma sacudida e volta. Para a atividade depois da aula do vídeo, você vai precisar então do caderno, lápis de escrever, borracha e até do lápis de cor. Certo então? Então vamos lá. Para começo de conversa, eu trouxe uma história. Essa história me deixou muito pensativa. Será que vai deixar você também? Então vamos ver sobre o que ela vai falar. Se chama assim, A Última Árvore do Mundo. E aí, você já imaginou? O que pode ter acontecido? O que vai acontecer com esse mundo? Vamos pensar? Vamos ver o que aconteceu? Quem escreveu essa história foi Lalau e Laura Beatriz. Então vamos ver, foram crianças que escreveram essa história. Sim, assim como você. Vamos lá então? Era uma vez uma árvore, a última árvore do mundo. Durante o dia, a árvore projetava uma grande sombra e ficava esperando alguém para nela se abrigar do sol. Durante a noite, um vagalume vinha visitar a árvore. Uma luzinha ficava acesa até o amanhecer. Certa vez, uma fruta amarelinha e bem doce nasceu na árvore. Um macaco peludo pegou a fruta e levou para os seus filhotes. No verão, uma nuvem fez chover bastante sobre a árvore. Um esquilo, brincando, aproveitou e tomou banho bem gostoso. No outono, uma das folhas caiu, bem devagarzinho da árvore. Uma formiga, forte e valente, levou a folha para o seu formigueiro. No inverno, o vento frio assobiou entre os seus galhos. A árvore feliz dançou ao som daquela música. Na primavera, uma flor se abriu no alto da copa da árvore. A flor vaidosa espalhou seu perfume pelo ar. Veio então um beija-flor e beijou a flor da árvore e, apressado, foi-se embora para bem longe dali. Era uma vez uma árvore que amava o mundo, o último mundo da árvore. E aí, o que você achou dessa história? Você já imaginou se você olhasse para todo esse lugar? O que essa imagem ela te dá? Te dá ideia do quê? Será que essa árvore ela estava ali porque só sobrou ela, pelo que estou dizendo, não é? Mas será que as outras, o que aconteceu com as outras? Será que veio um ser humano e tirou todas as outras árvores? Será que ela se sentia bem em ser a única? Será
que para o ser humano é bom ter apenas uma árvore? E nessa paisagem aqui, quando a gente vê, nota, no calor, né, no verão, será que aquele lugar não é muito quente? Só existia ela, mais nenhuma. Quantos animais precisavam dela? É claro que essa aqui é apenas uma história. A gente sabe que no mundo não existe só uma árvore, mas ela está nos mostrando que alguém tirou as outras e que se nós não cuidarmos, vai dar problema. Nós vamos ficar sem alimento, os animais vão ficar sem alimento e vai dar a maior confusão, não é mesmo? E como a prof pensa, será que foi sempre assim? O que será que essa história tem a ver com a gente? Sabemos que o mundo está sempre se modificando. O ser humano está sempre construindo, sempre fazendo coisas. Mas acontece que existe uma natureza, não é verdade? E é isso que a gente vai ver. Olha só, observe essas imagens. A prof trouxe uma floresta e aqui tem uma rua, uma estrada e do lado está toda sem árvore, com pouca vegetação, certo? E essa imagem, a gente pode dizer que ela tem a interferência do homem? Será que o ser humano veio aqui e fez alguma coisa? Ou será que ela sempre foi assim e foi nascendo daquele jeito? Sim, ela nos passa essa ideia, que as árvores foram crescendo, as folhas foram caindo e o ciclo foi sempre aparecendo. E agora? E nessa imagem aqui debaixo da estrada, ela nos mostra isso também? Será que a estrada surgiu do nada? Ou será que o homem tem interferência do homem aqui? Sim, o que o homem pode ter feito nessa estrada? Quando a prof fala homem, eu estou falando do ser humano, não da figura masculina, tá? Então, o que os seres humanos, os homens, nesse sentido, podem ter feito aqui? A rua, eles construíram. Não deu lá um dia e surgiu a rua. Não tem a interferência. Quando não tem a interferência, nós vemos uma bela paisagem, certo? Agora, deixando um pouquinho desse lado, vamos pensar com a prof. O que pode ser elementos naturais? Que vem da natureza. Então, um ambiente natural é um ambiente composto pelos elementos da natureza. Algo que surgiu ali. O homem não foi lá e fez alguma coisa. Não, do jeito que está, foi feito. Olha só essa paisagem aqui. Nós vemos um lago, um rio, né? Não dá pra gente identificar direito. Parece ser um rio, né? Aí aqui a gente vê toda a vegetação, nós vemos morros. Será que o homem foi lá e interferiu? Aparentemente nos mostra que não tem uma construção humana, certo? O mar, nós podemos dizer que ele é um ambiente natural? Sim, o ser humano não foi lá fazer o mar. A cachoeira, sim, ela foi se criando. Com o passar do tempo, a própria natureza foi fazendo o seu trabalho. E os rios? Na grande maioria deles, o rio nasceu, foi indo a água, foi fazendo o seu jeito, né? Agora, existem rios em que o ser humano foi lá e fez o seu percurso. O rio antes era assim e o ser humano fez ele reto. Ou antes o rio passava por aqui, agora ele fez passar pelo outro lado. Isso pode ter acontecido, mas o rio mesmo, essa criação, normalmente não é o ser humano, é a própria natureza que foi criando. As plantas, nas matas, nas vegetações, será que é um ambiente natural ou não? Sim, nessa mata aqui, será que o homem foi lá e plantou uma por uma? Provavelmente não. Existem lugares que o homem faz uma floresta, existe, mas quando ela nasce sozinha, ela é um ambiente natural. E a montanha? Cheia de pedras, em alguns lugares, pedras não, rochas, né? E em alguns lugares tem até neve. Será que o ser humano foi lá e colocou aquela neve? Não. É o quê? São elementos, são espaços naturais.
Então, essas paisagens naturais que a gente vê são aquelas que estão na natureza. A natureza fez e ponto. E agora, o que são paisagens modificadas ou construídas pelo homem? O que são? Vamos ver? A paisagem modificada, humanizada ou artificial é aquela que ocorreu com a interferência humana. Ou seja, o homem olhou e falou assim, estou precisando de uma ponte, então vou construir a ponte. Estamos precisando de uma rua, construiu a rua. E por quê? Porque precisa satisfazer a vontade dele, aquilo que ele precisa, certo? Então, essa que é a ideia. Vamos entender melhor. O homem, ele encontrou uma paisagem natural. Então, imagine que ele chegou aqui nesse lugar, não tinha casa ainda. E aí ele pensou, preciso de um lugar para morar. O que ele vai construir? Uma casa. Então, o que aconteceu com todo aquele espaço que estava acontecendo ali? Ele modificou. Existe natureza ao redor aqui? Sim, existe. Mas ele modificou construindo a sua casa. Você já assistiu aquele filme Hoje Sem Florestas? Que é dos animais? Eles nos mostram a consequência disso. O que começou a acontecer? A cidade foi invadindo a floresta. Foi derrubando árvores, foi entrando na mata, e os animais começaram a fazer o quê? Entrar nas casas. E aí deu a confusão. É mais ou menos isso que acontece. Então, a paisagem modificada são aquelas que os homens vão construir, certo? Como as ruas, né? A prof já disse, ela não surge do nada, não é da natureza. A natureza foi lá e fez uma rua. Não, o homem foi lá e construiu as ruas. Prédios, casas, né? Essas construções, plantações. E agora? Prof disse que paisagem, né? Os elementos naturais são plantas, certo? A vegetação. Mas e essas plantações aqui? Tem interferência do homem? Sim, por quê? Porque ele está intencional plantando. É para a necessidade dele, para a minha, para a sua. Ele vai fazer essa plantação, digamos que é de milho. Para quê? Para que você tenha o milho, para que o gado possa comer o milho, para que você possa ter um bolo, uma farinha de milho, certo? Ou então, se fosse de feijão, você gosta de feijão na sua casa? Sim, ela vem de uma plantação. E essa é a ideia. Outra coisa construída são as pontes, né? O homem também, ele constrói as pontes. As escolas, será que a natureza fez as escolas? Não, o homem construiu as escolas. O comércio, né? Agora, vamos pensar. Nós vimos então que os elementos construídos são aqueles que o homem vai fazer. E os elementos naturais é aquilo que a natureza nos dá. Então pense, a prof colocou aqui algumas imagens. Quais delas representam os ambientes naturais? E aí, se consegue identificar? Vamos ver? Os naturais, nós temos a floresta, nós temos aqui um cânion, um passo-rio. Agora, por que essa aqui que tem árvore não é um ambiente natural? Você sabe dizer? Porque ela tem uma estrada. O homem ele já fez a sua interferência. Por isso que ele é um ambiente construído, um ambiente modificado. O homem modificou. Provavelmente ele retirou outras árvores que ali estavam. Como a história, a última árvore do mundo, as interferências dos seres humanos causam alguns problemas, como o desmatamento. Então, a terra fica mais quente, as árvores são derrubadas. A erosão, sabe o que é a erosão? É quando você retira toda a vegetação de cima da terra, vai chover e vai acontecer que nem um rio. E vai levando terra para tudo que é lado. Vai abrindo como se fosse um rio. Quando é pequenininho, não tem problema. O problema é quando é grande. E aí? Enchentes, poluição, mudança do tempo, né? As condições climáticas. Então, tem horas que está muito frio, tem horas que está muito quente. Ou o lugar que era quente agora está mais frio, o lugar que estava mais frio, mais quente. Então, dá essa confusão toda. Sem contar no lugar onde os animais moram. Como a prof deu o exemplo dos sem florestas, né? Que é muito importante.
Por isso, os seres humanos eles precisam pensar muito bem antes de modificar um espaço natural. Então, já imaginou, queremos construir um prédio bem no meio do rio aqui. Então, eles têm que pensar muito bem as consequências deles destruírem esse rio. Hoje, existem muitas leis que não permitem construir de qualquer jeito, em qualquer lugar. Você sabia que quando tem uma nascente de água, um rio, tem tantos metros de um lado, da margem do rio, tantos metros da outra margem, que não podem ser mexidos. E isso é muito bom, para que não aconteça do quê? De ter apenas a última árvore do mundo. Certo? Então, eu espero que você tenha entendido sobre o que são ambientes naturais, natureza, e os modificados, que são aqueles em que o homem vai fazer a sua interferência. Certo? Então, fique com a sua atividade e até a próxima aula.